Shalom Adonai. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu gostaria de compartilhar com você hoje 7 coisas que Deus odeia. 7 coisas que Deus odeia. Esse texto está no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao verso de número 19. 7 coisas que Deus odeia, ou 6 que Deus odeia, e a 7ª que a sua alma abomina, que é pior ainda. Eu vou fazer a leitura aqui. Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao verso 19, que diz assim: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e essa é a que o Senhor abomina. É o que semeia contendas entre os irmãos. 7 coisas que o Senhor odeia, ou 6 que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos estar falando sobre essas coisas que foram aqui destacadas, que é olhos altivos. Olhos altivos significa altivez, de uma pessoa em particular que é arrogante. Além disso, é uma pessoa orgulhosa. Quando se fala de olhos altivos, está dizendo sobre uma pessoa arrogante, de uma pessoa orgulhosa. Em Provérbios capítulo 29, verso 23, na parte A, vai dizer: a arrogância do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A arrogância do homem o abaterá, o colocará em estágio de derrotado, em estágio de destruição. Mas aquele que é humilde de espírito, esse será honrado. Então, nós precisamos ter cuidado com o ter olhos altivos, que é não ser arrogante, não ser orgulhoso, porque isso nos levará à destruição e não à vitória. Segunda coisa destacada nesse texto que fizemos menção, que é língua mentirosa. Língua mentirosa. Língua mentirosa é o ato, o efeito de mentir, engano, falsidade, fraude, hábito de mentir, viver na mentira. Em João capítulo 8, versículo 44, vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Olha o que diz o versículo: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqui, o Senhor ele está chamando a nossa atenção para não sermos mentirosos, para não andarmos na mentira, porque é um pecado que ele odeia. É a língua mentirosa, é a pessoa que tudo ele mente, ele não anda na verdade. Aqui está dizendo em João 8,44 que aquele que vive mentindo, ele tem por pai ao diabo, porque o diabo é que é o pai da mentira. Mas nós queremos ser o quê? Filhos de Deus e não filho do diabo. Então nós não podemos andar na mentira, não podemos andar mentindo,
Não podemos andar enganando, precisamos ser honestos e sinceros. Embora que a verdade doa muitas das vezes, ou a verdade até nos traga algum prejuízo, mas seja verdadeiro, não ande na mentira, porque a mentira, como diz o ditado por aí, tem perna curta. Um dia descoberta e a vergonha acaba sendo pior. Então ande na verdade, porque isso agrada ao Senhor. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. No livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 13, é o sexto mandamento que for instituído pelo Senhor aos homens, que é: não matarás, não matarás. Mas neste contexto de não derramar sangue inocente, a gente pode ir por duas vertentes ou por dois caminhos, que é o não matar carnalmente, que é abominável ao Senhor, que é o sexto mandamento, mas também o matar espiritualmente ou sentimentalmente, que acaba sendo praticamente o mesmo, que é o a gente ferir aos outros com as nossas palavras, que é a gente matar aos outros com as nossas palavras. Aí, livro de Provérbios, capítulo 12, verso 18, vai dizer: há alguns cujas palavras são como pontas de espadas, mas a língua dos sábios é saúde. Aqui Provérbios está dizendo que tem uns que têm palavras tão ruins ou tão maldosas que são como pontas de espada, que ferem, que matam, que machucam, que destroem. E é por isso que eu quero chamar a tua atenção para esse texto e eu dividi por duas vertentes de não derramar sangue inocente, porque há muitas pessoas que dizem: eu nunca matei ninguém, eu não sou um assassino, não, mas vive matando pessoas com as suas palavras. E eu quero trazer para você neste contexto tome cuidado para você não estar matando alguém com as suas próprias palavras. No livro de Provérbios, no capítulo de número 18, versículo 21, que vai dizer assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua, porque com ela nós damos vida, ou com ela nós podemos também matar. Com ela nós ajudamos pessoas a se curarem, mas com ela também nós podemos ferir, machucar, maltratar pessoas. Por isso que eu destaquei esses dois caminhos, que é o matar ou derramar sangue inocente, seja de forma literal ou de forma pela nossa língua, ou de forma que sejam por palavras. Então chama-nos a atenção esses textos que estamos fazendo menção aqui, para nós termos um cuidado muito grande com aquilo que nós falamos, né? Com aquilo que nós nos expressamos a outras pessoas, para não as matarem, para não as machucarem, para não causar nelas feridas que venham permanecer por longo tempo e até ocasionar a sua morte espiritual. Porque há muita gente que diz: eu nunca matei ninguém, eu não sou assassino, mas muitas das vezes faz com que pessoas fiquem destruídas por aquilo que falam, por aquilo que sai da sua boca. Por isso tomemos muito cuidado. Outro texto da palavra de Deus vai dizer que nós seremos julgados segundo as nossas palavras. Nós seremos julgados por tudo aquilo que nós falamos. Então tenha muito cuidado para não matar ninguém, para não ferir ninguém com as tuas palavras, tá certo? O quarto que se destaca no texto que nós lemos é o coração que maquina pensamentos perversos. O coração que maquina pensamentos perversos. Isso o Senhor odeia. Mas a gente vai fazer aqui uma alusão de que o coração não pensa. Quem pensa é a nossa mente. Não é isso?
o coração não é pensante, o que é pensante é a nossa mente. Então, quando se diz o coração, está dizendo a tua mente. Quantos que vivem só pensando coisas ruins? Quantos que vivem só projetando maldade, só projetando coisas para destruir ao próximo, para destruir ao outro, ou que trazem discordância com a palavra de Deus, ou que ferem princípios de Deus, ou que deixa Deus triste, ou até mesmo irado, o que faz com que Deus coloque nesse contexto de que ele odeie. Então, chama-nos a atenção não termos um coração ou uma mente que pensa ou que maquina pensamentos perversos. No livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 20, vai dizer: abominação para o Senhor são os perversos de coração. Abominação para o Senhor são os perversos de coração. Aquele que só tem o mal em si e querem fazer o mal aos outros, esses o Senhor abomina. Outro texto, Provérbios capítulo 12, versículo 20, vai dizer: engano há no coração dos que maquinam o mal. Engano há no coração dos que maquinam o mal. Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai dizer: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Um texto do salmista vai dizer que o rosto reflete o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de rancor, teu rosto será configurado ou desconfigurado mediante ao que você tem no seu coração. Um rosto alegre, um rosto feliz demonstra sempre que aquela pessoa está cheia de coisas boas dentro de si. Então, aqui o Senhor, ele traz-nos para nós, por meio destas palavras, que devemos ter cuidado com os sentimentos ruins que muitas das vezes vêm a permear o nosso coração ou a nossa mente, né? Pensamentos de mágoa, pensamentos de ódio, pensamentos de rancor, pessoas que não conseguem se perdoarem, morrem odiando outras pessoas, desejam o mal daquelas pessoas e não conseguem liberar perdão por alguma coisa que tenha acontecido no passado. E o Senhor nos chama a atenção, dizendo que aquele que não perdoar não será perdoado. E não dá para estar andando com Deus com o coração pesado de sentimentos ruins. Então, quero trazer por meio deste texto e deste contexto abra o teu coração. Tire todo pensamento ruim, tire todo sentimento ruim, arranque de você aquilo que está te destruindo. Não está destruindo os outros, está destruindo você. É como eu escutei certa vez que o ódio, ele só destrói a gente, não destrói aquela pessoa a quem eu sinto ódio. Às vezes a gente está desejando, a pessoa que sente ódio está desejando que aquela pessoa morra, está desejando o mal daquela pessoa, mas aquela pessoa que está sendo desejado contra ela o mal, está feliz, está vivendo bem. Quem está mal é quem está com o coração cheio de ódio, E quem está morrendo é você mesmo, é um veneno que destrói você, que não destrói o outro. Então, queridos, tire todo sentimento ruim de dentro de si e deixe brilhar em você ou dentro de você a presença do Santo Espírito de Deus, que traz paz, que traz harmonia, que traz alegria e conforto à tua alma. Tá certo? Vamos para o quinto, pés que se apressam a correr para o mal, pés que se apressam a correr para o mal, o ato de alguém que não perde tempo para fazer o mal. Para fazer o bem, meu Deus, ele não vai nem aos empurrões, mas para fazer o mal, ele vai correndo. Ou seja, para fazer aquilo que desagrada a Deus, ou aquilo que é ruim aos olhos de Deus, a pessoa se apressa a fazer. Vai correndo fazer, vai correndo praticar. Por isso que aqui se destaca os
pés que se apressam a correr para o mal. Mas isso é abominável, Senhor. Isto é algo que Deus odeia. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, vai dizer: fuja de toda aparência do mal. Fuja. Não é para correr para o mal, é para fugir do mal. Não é para ir correndo pecar, é para fugir do pecado. Não é para ir abraçar o pecado, é para correr dele, né? É isso que o Senhor gostaria ou quer ver em nós, ou gostaria de ver esse tipo de atitude manifesta em nós. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeite-se, entregue-se às suas vontades, obedeça o que é o seu querer. E ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de você. E em vez de você ir ao encontro das coisas ruins, as coisas ruins é que vão fugir de você se você as resistir, estando sujeito às vontades de Deus. Aí muitas pessoas vão dizer: mas eu não tenho força, eu não aguento, eu não resisto ao pecado, eu não resisto a praticar o pecado porque eu sou fraco, porque eu não suporto. Aí 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai dizer que Deus não permite tentação da qual nós não suportamos. Deus não permite. Deus permite até o ponto em que Ele sabe que você aguenta, até um ponto que Ele sabe que você suporta. Então não podemos usar mais isso como desculpa. Eu não aguentei, eu não resisti, eu não resisto, eu não aguento, por isso eu faço, por isso eu pratico. Aí está dizendo: Deus não permite nenhuma tentação que vá além da tua força. Você consegue resistir todas as que vierem no teu caminho. Você só cede se você quiser. Por isso, o Senhor quer nos chamar a atenção para que nós venhamos resistir, E isso é sim possível. Como? Com a ajuda de Deus, estando em Deus, vivendo em Deus, orando e buscando a Deus, estando com uma vida depositada aos seus cuidados. Aí o mal vai vir, nós vamos resistir. As tentações vão vir e nós vamos resistir, porque nós estamos vivendo para Deus. Como o apóstolo Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. O sexto é a testemunha falsa que profere mentiras. Nós já vimos lá no início que Deus abomina a mentira, né? Que já dissemos que o pai da mentira é o próprio Satanás. Aqui está dizendo aquele que vai testemunhar em favor de alguém, mas compactuando com a mentira que o outro está contando. Deus odeia isso. É pessoas que, vamos trazer para o hoje, acontecer alguma situação, aí a pessoa que é muita amiga tua ou muito amigo teu te chama para ajudar ele, sendo testemunha, e ele conta para você a versão e ele está claramente dizendo que é mentira, que é para ele ganhar aquela situação, seja uma causa na justiça, ou seja o resolver ou apaziguar alguma situação, e ele vai contar para você a história e é mentira, e você compactua com a mentira sendo testemunha dele. E o Senhor está dizendo que odeia isso. Então precisamos ter cuidado. Tem pessoas que vão até tribunais, diante de juízes, e mentem, sendo testemunha falsa de alguém, dizendo que viu o que não viu, dizendo que estava onde não estava, dizendo que é verdade aquilo que é mentira. E Deus odeia, Deus não gosta. O Senhor abomina a testemunha falsa que profere mentiras. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 16, vai dizer: não dirás falso testemunho
contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós já vimos que o pai da mentira é o diabo, e testemunhar falsamente é mentir. E se mentimos, se tornamos então filho do diabo. O Senhor nos chama a atenção. Não seja testemunha de ninguém para mentir. Se for para ser testemunha de alguém, seja para dizer a verdade e somente a verdade e nada mais do que a verdade. Simples assim. Seja o nosso sim, sim e o não, não. O que passar disso já é procedência maligna, como diz a palavra de Deus. O último, ele é mais pesado. O último, como diz o texto de Provérbios, que o Senhor, ele odeia 6 coisas, mas esta 7ª a sua alma abomina. O Senhor, ele detesta com todas as suas forças, que é o que semeia contendas entre os irmãos. E este é um mal deste nosso século presente. Este é um mal do século 21. Este é um mal que estamos vivenciando dentro das igrejas. Estamos vivenciando nos seios das famílias. Estamos vivenciando até na nossa sociedade. Pessoas que semeiam contendas. Pessoas que semeiam mentiras, enganos, fazendo com que outras pessoas venham a um confronto, seja físico, seja verbal, mas trazem desentendimentos. Isso o Senhor odeia. Isso o Senhor odeia. Quantos que hoje trazem confusões ou causa confusões entre os irmãos, trazendo mentiras, fofocas, comentários alheios, e nisso acaba que semeando contenda no meio dos irmãos. Ou seja, coloca uns contra os outros, mediante a sua vaidade, mediante o não gostar de alguém, que tem pessoas que é simples, olha para o rosto do outro e diz: eu não gostei de fulano, não vou com a cara dele, e pronto, e acabou. E nisso, quando alguém que é do seu ciclo de amizade começa a ter aproximação com aquele tal que ele diz que não gosta, ele vai começar a semear contenda, fazendo com que um fique contra o outro, para que não fique do lado daquele que ele diz não gostar. Isso é abominável ao Senhor, porque o Senhor nos ensinou a ter paz, o Senhor nos ensinou a sermos unidos, o Senhor nos ensinou a vivermos em harmonia. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 20 e versículo 21, vai destacar algumas coisas, que é inimizades, que é o que trazem as contendas entre os irmãos, que é o que provoca as contendas. É isso aqui, Gálatas 5, 20 e 21, que vai destacar estas coisas. O que traz contenda: inimizades, ciúmes, iras, pelejas uns contra os outros, dissensões, falta de concordância a respeito de algo, conflitos, disputa e invejas. Isso vai trazer um grande confronto ou discórdia no meio dos irmãos. E é isso que o Senhor abomina. A sua alma abomina que eu, por inveja, eu acabo que fazendo com que o meu amigo, teoricamente meu amigo, fique do meu lado contra o fulano, contra o ciclano, contra o beltrano, porque eu não gosto dele e quero que o outro também não goste, mas eu primeiro já não poderia não gostar do outro, já começa por aí. Mas além de eu já estar errado, eu quero pôr outro contra aquela pessoa. Eu quero fazer mais pessoas estarem erradas dentro do meu coração ruim e mal, das minhas atitudes ruins e más. Eu quero trazer outros para estarem errados junto comigo. Tome cuidado. Deus odeia isso. Nós devemos ir na contramão disso, porque o Senhor não nos chamou
para a discórdia, não nos chamou para a ira, não nos chamou para a contenda. O Senhor nos chamou para o ministério da reconciliação. Para o ministério da reconciliação. O Senhor nos chamou como reconciliadores e não como semeadores de contenda. O Senhor nos chamou para reconciliar pessoas, para trazer pessoas ao entendimento, para trazer pessoas a unir-se e não para a desunião e a contenda e a discórdia. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18, vai dizer assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. O Senhor Jesus primeiro, nos reconciliou com Ele, com Deus, porque estávamos longe, afastado. Todos nós havíamos pecado e pecamos, assim sucessivamente, vinha a humanidade desde Adão, e todos foram destituídos, ou seja, separados de Deus. Não tinham mais aproximação, vamos dizer, por esse caminho por causa do seu pecado, mas Cristo nos reconciliou a Deus por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então ele nos reconciliou a Deus, nos reconciliou ao céu de novo, e agora ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele está dizendo que nós devemos propagar reconciliações e não destruições, e não contendas, mas unir pessoas e não desunir pessoas. Por isso que ele nos deu esse ministério de ajuntarmos pessoas para o bem comum, que é viver com Deus e um dia morar com Deus na eternidade. Ele nos chamou para reconciliar, para apaziguar conflitos, para semear paz e não contendas. Paulo está pedindo união. Em outro texto, Paulo está pedindo união. Está pedindo união e acordo entre duas irmãs, que vai estar no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 2, que ele vai dizer, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Capítulo 4, verso 2 do livro de Filipenses, Paulo está dizendo para duas irmãs que estavam em conflito, que estavam em contenda, que ele estava dizendo para Evódia e Sintique, duas irmãs ali em Filipos que não estavam se entendendo. Ele está dizendo, eu rogo a vocês que concordem, que entrem em concordância. Paulo não está confortável de ver duas irmãs brigando. Paulo não está confortável de ver duas irmãs que estão em conflito, estão em confronto. E esse sentimento tem que estar em nós. Não podemos ver pessoas se confrontando, se agredindo verbalmente ou se tratando mal dentro das nossas igrejas e achar comum e achar normal. Nós precisamos ser semeadores de paz. Precisamos exercer o nosso ministério de reconciliação e não aceitarmos a discórdia. Olha o que o Senhor Jesus nos ensinou, ou que ele nos mandou fazer. No capítulo 5, do versículo 9 de Mateus, vai dizer, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não semeadores de discórdia, não semeadores de contenda, não semeadores de coisas ruins, mas pacificadores. Esses serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Olha que palavra forte. Serão chamados filhos de Deus, os pacificadores. E o que é pacificador ou pacificadores? É aquele que restabelece a paz, que luta para que as pessoas estejam em paz. Pacificadores é aqueles que não se conformam de ver contendas no meio dos irmãos. São pessoas que não se conformam de ver pessoas estarem brigando entre si, que não se conformam em ver pessoas estarem em discórdia, mas que querem promover a paz entre todos, que querem lutar para ver todos em paz. Queridos, o Senhor nos chamou para sermos
pacificadores. O Senhor nos chamou para nós sermos promovedores de paz. Nos chamou para unir pessoas e não para desunir pessoas. Então quero trazer por meio deste texto e deste contexto para dizer para você: não permita contendas entre vocês, não permitam contendas entre os irmãos na sua igreja, na sua família. Seja promovedor de paz, seja promovedor de paz, seja pacificador, seja esse tal dito por Jesus que serão feitos filhos de Deus, aquele que promove paz. Não deixe estar em conflitos perto de você. Tente promover a paz. Tente reunir as pessoas que estão desunidas de novo, porque isto é projeto de Deus. Isto é a vontade de Deus e não ao contrário. Não permita ser você um semeador de contenda, porque isso o Senhor abomina. Seja você um pacificador. Fique com este versículo de Mateus capítulo 5, versículo 9, que o Senhor, ele tem você como bem-aventurado por você ser um pacificador, e ele te chama de filho de Deus. Filho de Deus. Seja então você um promovedor de paz. Seja você um semeador de paz, de união, de aliança entre pessoas e não de desunião. Fique com esta palavra, que Deus possa te abençoar. Agora eu gostaria de fazer um minuto de oração por você. Oramos. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a todos quantos estão assistindo esse vídeo. Eu não sei a que momento este vídeo vai eu encontrar, seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Eu te peço que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortalece, que o Senhor possa ajudar esta pessoa que está visualizando este vídeo, que ele seja alcançado pelas tuas misericórdias, que o Senhor quebre, Pai, toda barreira, que o Senhor quebre, Senhor, todo aguilhão, que o Senhor desfaça todo o mal contra a vida dele, contra a vida dela, que o Senhor o abençoe, que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família, que o Senhor abençoe a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que as bênçãos do Senhor os alcance para a glória do teu santíssimo nome, em nome de Jesus. Abençoe meus irmãos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Eu quero pedir a você que possa se inscrever no nosso canal, que possa nos ajudar compartilhando esses vídeos para que alcance mais pessoas em nome de Jesus Cristo. Inscreve aí, do ladinho está aí escrito inscrever-se, é só apertar que você já estará inscrito. Outro sim, aperte também este sininho que tem aí do lado, para que você esteja conectado conosco nesse nosso canal, para que saindo vídeos novos, você seja avisado. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, na graça e na paz do Senhor Jesus.